Bom, então, continuando. Gente, Guilherme, Laura, Fábio, Bernardo, Natan, estão com a câmera desligada. Por favor, liguem aí pra nós. A minha câmera tá estragada, Sônia. Já justificamos com a Claudia já. Tá. Os outros, por favor, liguem aí as câmeras. Então, vamos continuar ali na página 42, né? Bom, então, as alterações na estrutura dos genes, né? Então, o que acontece? Essa alteração nas estruturas dos genes, né? Acontecem as mutações gênicas. Então, acontece a modificação lá do código das bases nitrogenadas, tá? Então, essa alteração ela vai afetar lá aquela parte do G, T, guanina, timina, adenina, citosina, né? Vai ser lá nessa partezinha, né? Lá naquela parte onde expressam as características. Bom, essas mutações, elas vão acabar afetando, né, a formação dos aminoácidos e, consequentemente, a formação das proteínas, que a gente tinha comentado. Bom, como é que acontecem essas mutações gênicas? Elas podem acontecer espontaneamente, tá? Lá na duplicação do DNA ter um erro lá nessa duplicação e vir com alguma deficiência nessas bases, né? Ou vir alguma faltando, ou vir trocada, tá? Como também elas podem ser induzidas pelo ambiente, né? Essa mutação lá das bases. Bom, então as radiações, elas podem fazer com que aconteçam essas mutações, tá? Por isso, sempre quando a gente vai fazer um raio-x, por exemplo, né? As meninas perguntam pra gente se tem a possibilidade de a gente estar grávida, né? De a gente estar gestante. Por esse fato, né, da radiação poder afetar lá essa parte do DNA, das bases nitrogenadas do indivíduo que está em formação, tá? Substâncias químicas também podem afetar, tá? Então, a ingestão de substância química por uma mulher que é gestante, né, também pode afetar lá nessa formação, né, nessas mutações gênicas, lá nas bases nitrogenadas. Então, acontece essa deficiência lá nos nucleotídeos. Bom, essas mutações gênicas, elas podem acontecer, então, de algumas formas, tá? Então, a mutação por substituição. Então, como é que acontece essa mutação por substituição? Então, quando a gente tem a troca de indivíduos, tá? De nucleotídeos. Então, um par, né, desses nucleotídeos, ele vai ser substituído por outro. E ele pode acontecer dessas formas que tem aí no livro de vocês, tá? Então, a mutação com perda do sentido, ou sentido trocado, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma sequência, por exemplo, tá? GCA, né? GCA. A gente tem uma sequência lá dos nucleotídeos. E aí, lembrem, né, que para formar o aminoácido, ele tem que ter... Lembram que isso daqui é um códon e ele tem que ter o anticódon para formar as suas estruturas, né? Então, aí aqui a gente tem a base do DNA, tá? GCA, C, G, T, tá? Quando vai lá para a formação do RNA, para ter a formação do aminoácido, por exemplo, aí a gente tem G, C, A. Certo?
Bom, essa trinca aqui vai formar um aminoácido específico, certo? Bom, o que acontece com a mutação ou a perda, tá? Do sentido. A base nitrogenada, elas codificam aminoácidos diferentes e tem a tradução da proteína, né? Então, aqui a gente vai ter um aminoácido e depois lá embaixo a sequência de vários aminoácidos vão ter a formação dessa proteína. Quando a gente tem a mutação, né, a troca desse sentido, pode ser de um indivíduo, por exemplo. Aqui vai trocar, tá? A gente vai ter essa funcionabilidade afetada, tá? Então, a gente vai ter, então, a deficiência lá na formação da proteína, tá? No momento que eu troco essa funcionabilidade, eu vou afetar, então, a minha formação de proteínas. E essa formação de proteínas, né, ela pode causar vários problemas, né? Então, um dos problemas que tá falando ali para nós é a anemia falciforme, tá? Então, um único par de bases nitrogenadas que codifica a cadeia, né, da hemoglobina é substituído e aí as células elas são formadas de forma anômala, né? Elas começam a vir com deficiências. Então, no momento, né, que eu troco uma característica, ali, ó, vou botar para vocês aqui o exemplo do livro de vocês, tá? Tem um DNA normal, que é TCA, e aí o seu complemento, que é a GT, tá? O indivíduo sem mutação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o U, o C e o A na sua formação, tá? Esse é um DNA normal formando o RNA e depois forma a proteína, o aminoácido que vai formar a proteína. Se eu pegar esse indivíduo aqui, que é normal, tá? E ele sofreu uma alteração de troca, né, ou de perda dessa característica, então aqui no G ele vai receber ali, ó, no exemplo de vocês o T, ele vai ficar T, T, A. Quando eu vou fazer a complementar dele, ele vai ficar A, A, T. Quando eu for codificar o RNA, ele vai ser outro. E esse, o A, não vai formar o mesmo aminoácido que esse aqui, que é o normal dele. No momento que eu formo um aminoácido diferente ou deixo de formar um aminoácido, eu afeto minha proteína, tá? Então, aqui, ó, eu tenho formação de aminoácido diferente, vou ter uma formação de proteína diferente do que deveria. Então, já afeta o meu indivíduo, tá? Depois, a gente tem a mutação sem sentido, tá? Então, a substituição do nucleotídeo do DNA produz uma sequência de um códon de terminação. Então, o que quer dizer? Olhem ali o exemplo de vocês, tá? Quem tá sem o livro, olha aqui. Pessoal, vou repetir. Tem muita gente com a câmera desligada. Vocês têm que ligar a câmera para eu ver que vocês estão aí. O que acontece? Lembrem, um códon de terminação, ele só vai poder aparecer no final, né, da sequência dos aminoácidos para a proteína ser formada. No momento que um códon de terminação... Tá, Joana? No momento que eu tenho um códon de terminação no meio da minha sequência de aminoácidos, eu não vou ter a produção de proteínas,
né? Eu vou ter essa minha produção de proteína afetada, não vou ter a proteína. Então, ali, ó, tá mostrando para nós, né, que sofreu alteração. Ele sofreu alteração, esse indivíduo aqui, e ficou TAA. E aí aqui ele ficou ATT. E no momento que eu tenho esse ATT, eu vou ter a formação do RNA UAA. E esse códon UAA, ele vai me formar, ele é um códon finalizador. Então, se eu tenho lá no meio da sequência dos meus aminoácidos um códon finalizador, ele vai acabar a produção, né, da sequência de aminoácidos antes do tempo. E eu não vou ter a produção da minha proteína. Depois nós temos ali a mutação silenciosa, tá? O que seria essa mutação silenciosa? As bases trocadas, elas codificam, tá, o mesmo aminoácido. Então, aqui, ó, lembrem que a gente vai ter códons diferentes formando os mesmos aminoácidos, tá? E a gente já viu, né? Quando tem essa mutação silenciada, o indivíduo ele não vai acabar sofrendo nenhuma mutação, né? Porque apesar dele ter tido essa diferenciação no DNA dele, essa diferenciação ela não vai afetar lá na formação das características. Por isso que é uma mutação silenciosa, né? Silenciosa, silenciada. Por quê? Porque ela não vai afetar. Ela vai acontecer, mas ela não vai ser a ponto de afetar o indivíduo, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter a modificação dessa característica, né, dos nucleotídeos, mas, apesar disso, o meu códon, que é o UG, o CG, ele vai codificar o mesmo aminoácido que a característica normal, né, que é o códon normal, que é o UCA. Esses dois códons, eles vão formar o mesmo aminoácido, tá? Então, ele não vai ter perda na formação da proteína, tá? Então, ainda tem essa mutação silenciosa que pode acontecer, mas sem nenhuma dificuldade para o indivíduo, tá? Então, a gente tem a mutação por substituição, a gente tem essas três, tá? A perda do sentido, que aí modifica modifica o códon, e aí vai modificar o aminoácido que é formado. A sem sentido, que vai formar um códon finalizador, e a silenciosa, que vai modificar o nucleotídeo, mas não vai modificar o aminoácido, então não vai afetar a proteína, tá? Então, a gente tem esses três tipos de mutação por substituição. Depois, a gente tem a mutação por adição ou deleção, tá? Então, quando uma letra, vamos dizer assim, um nucleotídeo, ele é acrescentado ou é retirado lá daquela sequência de DNA, tá? E aí, a gente vai ter também a formação de um novo aminoácido, né? Que vai afetar a formação da proteína, tá? Então, lá na página 43, tem uma base de DNA, uma sequência de bases de DNA com os seus aminoácidos, né? Que foram codificados. E aí acontece ali na parte de cima a adição. Então, foi adicionado o nucleotídeo adenina, e no momento que essa adição ocorreu, todos os demais aminoácidos que seriam formados depois dessa introdução da adenina,
eles são modificados. Por que eles são modificados? Porque as trincas são modificadas, tá? Então, olha ali, ó. Eu teria uma formação de uma sequência, eu tive a interrupção dessa sequência e a formação de novos aminoácidos. No momento que eu tenho uma formação de aminoácidos diferentes do que deveriam ser, eu tenho uma formação de uma proteína diferente do que ela deveria ser, tá? A mesma coisa acontece com a deleção, quando sai um nucleotídeo, tá? Também vai afetar a formação dos aminoácidos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para quem não tem o livro, tá? Então, aqui, ó, tá a sequência normal. Aqui embaixo são os aminoácidos que foram formados normalmente, naturalmente, pelo indivíduo para formar a proteína específica. No momento que a gente tem a inserção, as trincas se modificam, né? Os trios se modificam e os aminoácidos também. A mesma coisa acontece com a deleção. No momento que a gente retira um aminoácido, um nucleotídeo, a gente tem a modificação nos aminoácidos. E aí, consequentemente, a modificação nas proteínas, na proteína que vai ser formada a partir desses aminoácidos, tá? Então, isso aqui é muito importante, porque essas mutações gênicas, elas vão atrair, né, mutações diferenciadas. Pode acontecer da alteração gênica não trazer nenhuma mutação, né, como aquela que eu falei para vocês lá, né, que não altera a formação do aminoácido, como podem trazer várias outras mutações. Pode trazer alguma mutação benéfica? Pode trazer alguma mutação genética benéfica, mas também podem trazer várias mutações que não são benéficas, né? Então, a deficiência na formação das proteínas pode acarretar vários outros problemas, né? Um deles ali no livro de vocês já mostra que é a anemia falciforme. A gente viu também anteriormente que o problema da produção de proteína, né? A deficiência na produção de proteína também pode causar, né, a hemofilia. Então, essas deficiências, elas são bem graves, tá? Pessoal, alguma dúvida, assim, a princípio sobre o conteúdo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um tempo para vocês realizarem as atividades. Então, ali é a página do livro didático, é a página 43 e a 44. Vou escrever aqui para vocês. Livro didático. Página 43 e 44. E o livro de atividades são as páginas 23 até a 28, tá? Então, aí, ó, vocês têm um tempinho da aula, né, para irem fazendo. Então, aquela mesma situação, eu vou ficar aqui, né, do lado do quadro. Qualquer dúvida que vocês tiverem em algum exercício, vocês me chamem, vou desligar meu microfone, vocês me chamam que eu ajudo vocês, tá? Se por acaso a gente conseguir terminar todas as atividades a tempo, a gente corrige hoje. Se não, a gente deixa para corrigir na próxima aula. No livro de atividades, a página 28 é só a finalização do exercício número 22, que começa na página 27, tá? Aqueles exercícios do 23 em diante não é para fazer, porque é conteúdo novo que a gente vai ver semana que vem, tá? Então, é só até exercício 22, tá?
até exercício 22. O 23 em diante é conteúdo novo, tá certo? Então, pessoal, podem começar a fazer. Tô aqui, qualquer dúvida é só me chamar que eu auxilio vocês, tá certo? Vou desligar minha câmera.